coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Ao livro de Gênesis, onde conta a história de Noé, o homem que construiu a arca e salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã, ou Cão, em outras traduções. Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semíramis, que era uma mistura aí de Jezabel, esposa de Acabe, com uma Hillary Clinton. E dessa união nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Hitler, Stalin, misturado com Mao Tse-tung e Kim Jong-un daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10:8. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, entre aspas, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra, Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, neste caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, vou repetir se você não entendeu. Nimrod se apossou sexualmente da própria mãe. Ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido, ao mesmo tempo, dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um Deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no Sol, e falava que ele era o Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são da descendência vinda após Nimrod. E os senhores do mundo são seus seguidores. Por isso, o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o Sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento.
Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Vou repetir. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Porque estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Vou repetir. Adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Então me disse, vês, filho do homem? O Criador falando isso para Ezequiel. Está vendo, filho do homem? Está vendo, Ezequiel? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem deles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Criador está falando que todos aqueles que comemoram o Natal estão comemorando uma festa pagã, adorando Tamuz e o Deus Sol Nimrod, e que o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência, furor, e não terá piedade e nem serão poupados, ainda que gritem aos ouvidos do Pai com alta voz, nem assim ele os ouvirá. Isso é um juízo do Criador para todos aqueles que comemoram e celebram o Natal. O Natal, uma festa pagã que irrita o Criador. Olha o que ele disse no verso 17. Para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Muito cuidado com o que você está fazendo. Abandone as práticas idólatras. O Criador está te mandando fazer isso. Tamuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, supostamente, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Mas é claro que nós sabemos que tudo isso era uma mentira para eles se manterem no poder e serem vistos como os espirituais, os poderosos da época. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tamuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tamuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada
nessa mesma época da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semíramis, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam troca de presentes, que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. E agora, espante-se ao ver o que é realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites que nela estão. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore de Natal simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não ser comido. E a fita que vai em volta da árvore simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano. Um ritual satânico comemorando o pecado. É isso que significa a árvore de Natal com seus enfeites e a fita em volta. Todos os que têm árvore de Natal dentro de casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um Deus Sol, nada menos que um sacrilégio idólatra. A Bíblia diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, Gênesis 35, 2. Os cristãos, os evangélicos, o povo que se diz escolhido, não deve ter envolvimento algum com isso. A celebração do Natal é uma abominável mistura de verdade com mentira. O Natal mistura o certo com o errado e polui a pureza e a verdade do povo eleito com as práticas abomináveis do paganismo. Como podemos nos atrever a contaminar o santo nome do Messias, do Salvador, do Cordeiro, com as vis tradições do culto ao sol? Como podemos nos atrever a misturar os elementos pagãos do Natal, como a árvore de Natal, as guirlandas feitas com ramos de louro e azevinho, a figura do Papai Noel, a troca de presentes, com o verdadeiro culto ao Pai, ao Criador, ao Altíssimo, conforme ordenado na Escritura? Você acha que o Criador se agrada com tal mistura pagã? A Escritura já falava sobre isso. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Criador: contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Criador, que vós não me consultareis. Quanto a vós, ó casa de Israel, ide, sirva cada um dos seus ídolos, pois que a mim não me queirais ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com vossos ídolos. Ezequiel 20, 30 a 31 e 39. E a Bíblia continua em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Salvador e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Nenhuma concórdia, nenhuma comunhão, nenhuma parte, nenhum consenso. O Natal é 100% pagão. Quem comemora ou celebra o Natal, todo o ritual natalício, está sendo antibíblico, fazendo uma coisa totalmente antibíblica e sendo uma abominação, ao mesmo tempo em que comete uma abominação àquele que é santo, santo, santo. Com isto em mente, considere o que o Criador diz a Jeremias 10, 1 a 5 e considere com a atual tradição de decorar as árvores de Natal.
Ouvi a palavra que o Criador vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Criador: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Aqui está falando de uma árvore de Natal, e que isso era uma obra pagã, consagrada a deuses pagãos. Quem tem uma árvore de Natal dentro de casa, ou até mesmo dentro de um templo religioso, de alguma denominação qualquer, na verdade tem um ídolo ali dentro. Você tem um ídolo dentro da sua casa se você tem uma árvore de Natal dentro dela. Você tem um ídolo dentro da sua denominação se você tem uma árvore de Natal ali dentro. Isso é abominável aos olhos do Pai. Ele não tolera nenhum ídolo. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira, diz o Criador. Deuteronômio 32, 16 e 21. Logo, celebrar feriado pagão e afirmar que está honrando o Messias é como ter um caso. Algumas pessoas querem que acreditemos que Papai Noel foi São Nicolau, um santo e bondoso velhinho que generosamente distribuía presentes aos necessitados. Os fatos históricos, contudo, provam outra coisa. Realmente não há evidência válida que tenha existido algum São Nicolau, apesar da tradição romanista. Mas os costumes e tradições que envolvem Papai Noel o ligam a Odin, ou a Saturno, o deus Sol em pessoa. O Papai Noel foi conhecido por muitos nomes em diferentes países ao longo dos séculos, mas os costumes que o cercam permaneceram os mesmos. Ele sempre foi um homem muito idoso, gentil, de barbas brancas, e isto devido à sua idade. Uma vez ele era Odin, mas quando o cristianismo afugentou os velhos deuses, ele apareceu novamente como São Nicolau. Em inglês, Papai Noel é Santa Claus. Interessante notar que se nós apenas invertermos algumas letras, se torna Satã, que é uma referência clara a Satanás, o nosso inimigo. E o Klaus, de Santa Claus, significa o quê? Vem do alemão Klaus, uma contração e diminutivo de Nikolaus, uma referência a São Nicolau, o que implica ainda mais num paganismo idólatra de falsos deuses. Seu lar é muito distante, talvez no céu, no Polo Norte, ou em algum país remoto, de onde vem montado em um trenó puxado por renas. Ele pode vir secretamente à noite ou à luz do dia, acompanhado de uma comitiva de demônios mascarados e estranhas formas de animais. Geralmente está associado com o fogo, entrando pela chaminé ou deixando os presentes perto da lareira. Lembre-se que se trata de um deus Sol. E como os antigos deuses dos quais é descendente, pode perscrutar o coração e conhecer os pensamentos e as ações ocultas de todos que ele visita. Inegavelmente, o Papai Noel é uma espécie de Deus, entre aspas, devido aos seus atributos de, também entre aspas, divindade. Ele consegue visitar todas as casas da terra em uma única noite. Abre aspas, onipresente, fecha aspas. Conhece tudo sobre o comportamento das crianças. Abre aspas, onisciente, fecha aspas. Recompensa os bons e pune os maus. Exatamente como o Criador. Até mesmo os pais cristãos já declararam a seus filhos que o Papai Noel é um Deus, dizendo coisas como: seja um bom menino, porque o Papai Noel está vendo. Ou, vamos dizer ao Papai Noel o que você quer para o Natal, etc. Contudo, o Criador disse:
não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Não resta dúvidas que Papai Noel é ninguém menos que o deus pagão cultuado no passado como Odin ou Saturno. Veja o que o Altíssimo diz sobre isso. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira, diz o Criador. Deuteronômio 32, 16 e 21. Vemos que o Natal é uma comemoração e celebração totalmente idólatra e pagã. A Bíblia diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Criador, do Pai, do Altíssimo. Tiago 4, verso 4. Todos os que estão comemorando o Natal estão sendo amigos do mundo, celebrando festas pagãs e idólatras a outros deuses. Portanto, estão sendo inimigos do Pai. Essa é a verdade, a mais pura verdade. Todos os que comemoram e celebram o Natal estão sendo inimigos do Altíssimo, pois estão fazendo práticas que são consagradas ao mundo, que não tem parte alguma com o Eterno. E aí que está o problema. Portanto, se tornam amigos do mundo e automaticamente inimigos do Criador. Por um acaso você já achou o Natal na Bíblia, na Escritura? É óbvio que não, pois ele não existe lá. Mas um fato interessante foi que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as reinas, os duendes e os presentes. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe, e à medida que vão crescendo, descobrem que Papai Noel na verdade não existe, nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente, também passam a não dar muito crédito a Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador, a Ele, ao enviado, ao ungido que veio morrer pelos eleitos, pelo povo do Criador. Como se ele também passasse a fazer parte dessa farsa do Natal. Eis aí um dos propósitos obscuros do Natal. E alguns ainda podem dizer: mas não privaremos nossas crianças se não celebrarmos o Natal? Mas privá-las de quê? Da verdade. Se você quiser realmente privá-las, continue celebrando os feriados do mundo, continue celebrando a Saturnália romana, adorne a árvore da idolatria, continue mentindo para seus filhos sobre o Papai Noel, e você vai privá-los da verdade, da luz e talvez de muito mais do que isto. Se você já leu Apocalipse 21:8, sabe qual será o destino dos mentirosos. Leia também Gálatas 5:20 a 21 e 1 Coríntios 6, 9 a 10 e veja para onde os idólatras irão. A Escritura diz que só há um caminho. Este caminho é o Salvador, o Messias, o Cordeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E ao Hanan 14, verso 6. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Yohanan 16, verso 13. Se você não está sendo guiado na verdade, se você continua no engano, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não está te guiando.